Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Se você está começando a anunciar no Google ou as suas campanhas não estão performando tão bem e você está buscando alternativas para melhorar o seu anúncio, para melhorar os seus resultados, para melhorar as suas vendas, eu vou conversar com você sobre conversões. O que é uma conversão e por que ela pode ajudar o seu negócio, por que ela pode ajudar o seu anúncio? Bora lá? Então, se você está começando uma campanha agora, é importante que você já comece da forma correta. E o que é a forma correta? Bom, é importante que você já comece colocando as conversões dentro do seu painel do Google para que, conforme o seu site for tendo mais e mais campanhas, mais dados vão sendo coletados para que você tenha mais insumos para gerar mais conversões qualificadas. Mas ainda está um pouco confuso, né? Pô, Lucas, entendi o que você falou mais ou menos, mas o que é uma conversão, tá? Vamos tentar trazer para um mundo físico, tá? Esquece site, esquece marketing digital, esquece internet. Imagina que você tem uma loja física, você nem anuncia na internet, tá? Então você tem uma loja de tintas, vai. Você tem uma loja física na rua, uma loja de tintas num centro urbano onde passa um monte de gente lá na frente e isso daí acaba gerando vendas ao longo dos meses, ao longo dos dias. Então você tem uma loja física. O que seria uma conversão, tá? Uma conversão a gente pode tentar traduzir para algo mais próximo do físico de uma ação. Então toda conversão é uma ação. E o que seria uma ação no mundo físico? Então você tem a sua loja e as pessoas estão passando ali na frente. Uma pessoa passando na frente da loja é uma ação. Uma pessoa passando na frente da loja e olhando para dentro é uma outra ação. Uma pessoa passando na loja, olhando para dentro dessa loja e pegando um panfleto é uma outra ação. Agora imagina que a pessoa passou na frente da sua loja, olhou, pegou um panfleto, entrou na sua loja e conversou contigo, tá? Então, isso também é uma ação. Percebe que são várias ações? Então, cada uma dessas ações são uma conversão no mundo físico, tá? Isso acho que é a melhor forma aí de tentar traçar um paralelo, o que é uma conversão versus ação no mundo físico. E o que seria uma conversão no mundo digital? O que seria uma conversão dentro do seu site? Bom, uma conversão dentro do seu site pode ser, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas não necessariamente você deve considerar cada uma delas uma conversão, elas são apenas ações. Por exemplo, alguém que entrou no seu site, isso é uma ação, isso pode ser uma conversão. Alguém entrou no seu site, alguém viu o seu anúncio, entrou no seu site e clicou em um botão, isso é uma outra conversão. Agora, alguém entrou no seu site, leu 2 ou 3 artigos, clicou em um vídeo e ainda clicou no botão do WhatsApp. Isso é uma outra conversão. Agora imagina que a pessoa entrou no seu site, a pessoa viu 2 ou 3 artigos, a pessoa assistiu um vídeo, a pessoa clicou em um botão e a pessoa ainda comprou de você. Isso é uma outra ação. E aí você fala, pô Lucas, mas beleza, você me falou que toda ação é uma conversão, toda conversão é uma ação, mas que a gente não deve considerar tudo como conversão. É isso mesmo. Ainda que teoricamente toda ação seja uma conversão, concorda que no exemplo da loja física ali que eu estava dando, a pessoa que passou na frente da loja é uma ação, mas que valor tem essa pessoa para o seu negócio? Quase nenhum. A pessoa que passou e olhou para dentro da sua loja, ela tem um pouco mais de valor da pessoa que simplesmente passou, mas é mínimo, a pessoa passou e deu uma olhada ali para dentro. Às vezes ela pensou que é uma outra loja, às vezes a sua loja antes era um outro departamento, às vezes ela olhou porque ela queria se ver no vidro da sua loja. Então, ainda que seja uma ação, não chega a ser uma conversão, não é alguém que vai converter em cliente, tá? E aí que a gente entra entre conversão e ação para que aquela pessoa vire um cliente seu, tá? Então, considera a conversão tudo aquilo que te leve a transformar aquela pessoa em um possível cliente. Aquela ação que ela está fazendo está mais perto dela se tornar um cliente. A pessoa passou, olhou, não tem chance de virar uma conversão. A pessoa simplesmente passou, menos ainda. A pessoa passou, olhou e pegou um panfleto, opa, tem um pouquinho mais de chance, mas ainda assim é mínima, né? Ela só quer levar para casa e ler, ou que ela quer entregar para alguém. Agora a pessoa passou, olhou, pegou um panfleto e entrou na loja, puxa vida, aí já tem mais chances ainda. Se ela conversar com um vendedor,
tem ainda muito mais chance. No digital é a mesma coisa. Se a pessoa está realizando algumas ações dentro do seu site e essas ações elas têm uma tendência a trazer aquela pessoa para mais próxima de se tornar um cliente, aí sim a gente pode chamar aquela ação de conversão, tá? Por exemplo, a pessoa entrou no seu site. Responda, isso é uma conversão? Com base no que a gente já falou até aqui. Concorda que não? A pessoa simplesmente entrou no seu site, não é uma conversão, é só uma ação que foi realizada. Às vezes a pessoa passou, viu o seu anúncio, gostou, e aí ela entrou no seu site, mas de repente ela entrando nem era aquilo que ela queria, tá? Ou ela entrou, é aquilo que ela queria, mas ela viu o preço, não é o momento ainda que ela queira avançar na negociação. Agora, se ela entrou no seu site, ela já passou pelo preço, ela já viu 2 ou 3 artigos, ela já assistiu um vídeo, ela já tentou entrar em contato contigo, respondeu um formulário, concorda que essas ações combinadas, elas têm uma grande chance de trazerem aquela pessoa para que ela se torne um cliente. Inclusive, essa palavra que eu acabei de utilizar, combinados, é interessante. Por quê? Porque um dos maiores erros que as pessoas cometem ao fazer um anúncio no Google, por exemplo, é quando elas criam as determinadas conversões e elas se esquecem que, se elas criarem muitas conversões, o Google vai ficar tentando otimizar. Por exemplo, nesse caso aqui que a gente falou que a pessoa entrou no site, a pessoa só clicou, a pessoa passou o mouse ali perto de determinado ambiente, aí você considera tudo conversão. E aí você fala para o Google, Google, eu quero que você otimize as minhas campanhas voltadas para essas conversões. O que vai acontecer com o Google? Basicamente ele vai se perder e você vai gastar muito dinheiro disperso entre muitas conversões e essas conversões não vão estar gerando vendas, não vão estar gerando receitas. Então é importante que você utilize as conversões que realmente são ações importantes. A pessoa só entrou no seu site, a pessoa só passou o mouse ali em um lugar, clicou em políticas de privacidade, puxa vida, isso não é uma ação de valor, tá? Considere ações de valor. E aí onde que entra aquela palavra que eu utilizei de você ter um grupo de ações combinadas? Bom, você pode fazer determinadas combinações de conversões. Por exemplo, se a pessoa ela entrou em 3 artigos, ela assistiu um vídeo, ela viu o preço e ela clicou no botão. Você pode considerar que tudo isso é uma conversão específica e falar para o Google, eu quero que você leve pessoas que tenham a maior probabilidade de realizar essas mesmas ações. E aí o que o Google vai fazer? Ele vai considerar todo o histórico da campanha, cada uma dessas conversões, vai olhar para o perfil das pessoas e ele vai falar, puxa vida, então significa que pessoas dessa idade, desse sexo, com moradoras dessa determinada região, com esse determinado poder aquisitivo, possuem mais chances de realizarem esse grupo de ações dentro do site. O que eu vou fazer? Eu vou tentar impactar mais pessoas com esse perfil. Então você fez um grupo ali, esse grupo é o que o Google vai tentar. Agora se você tem 8 conversões, e aí você fala para o Google que tudo é importante, quando tudo é importante, nada é importante. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Tá bom? Esse é o recado que eu queria dar para você hoje. E ele é muito importante porque a gente vê muita coisa técnica de como você criar as conversões, mas a gente às vezes não entende procurando no Google o porquê que você tem que criar cada uma dessas conversões e o porquê e em que momento você vai utilizar e de que forma que você tem que criar estrategicamente. Então, se eu pudesse resumir aqui rapidamente como é que a gente utiliza, é isso. Conversão, considere toda aquela ação de valor. Conversão, considere toda aquela ação que é de valor e aí você considera que aquilo é uma conversão. Se você quer saber como vender mais e como vender pela internet com a ajuda do marketing digital, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de deixar a curtida aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.